falar, olha, vocês vão servir a mesa e nós vamos ficar com a palavra e a oração. Então o corpo diaconal estava preparado para cuidar da igreja. Por isso que na igreja batista, irmãos, nós não temos presbítero, porque nós entendemos, não só entendemos, mas a etimologia da palavra nos ensina dessa forma, que presbítero, bispo e ancião são sinônimos, tá? É o mesmo que pastor, é a mesma palavra. Então nós não temos presbíteros. E quais que são os oficiais da igreja? Eu falei esses dias em reunião com os nossos diáconos. Os oficiais da igreja é pastor e diácono. E aí eu já falei com os nossos diáconos aqui a importância dele ser um diácono, a importância do diaconato na vida dele. Ele é um oficial na casa do Senhor. E nós não podemos olhar para isso, querido, como se fosse pouca coisa. Aí eu falo para os diáconos. E falo para aqueles também que querem um dia se tornar um diácono. Então, querido, a igreja do Senhor, ela precisa disso. A igreja do Senhor, ela cresceu nesse ambiente de koinonia. A igreja do Senhor, ela cresceu nesse ambiente de comunhão. Ela cresceu no ambiente onde ela era cuidada, ela não precisava, irmãos, ela nem saía para trabalhar, a igreja cuidava, a comunidade estava cuidando. E aí houve um outro problema lá em Tessalonicenses. O que estava acontecendo? Que Paulo depois teve que escrever nessa segunda epístola aos Tessalonicenses. As pessoas estavam vendendo tudo e estavam morando de favor nas casas dos parentes. E aí estava ficando pesado para os parentes, porque na cabeça deles, e aí quando você lê a Bíblia, Paulo está dizendo assim, olha que Cristo está voltando, e aí na cabeça deles falou, Cristo está voltando semana que vem, então eu não preciso disso. Aí eles vendiam tudo e moravam de favor, ficava anos na casa dos parentes ali. Aí Paulo agora escrevendo a sua segunda epístola a Tessalônica, fala com eles, olha, precisa trabalhar, dá um jeito. E a igreja agora ela vai crescendo, a igreja agora ela vai se constituindo, a igreja agora vai tomando formato, a igreja agora vai aprendendo quem ela é. Por isso que eu digo que em todos os momentos, querido, a igreja vem surgindo fases novas na vida dela. Mas quando ela entende realmente quem ela é, as fases novas que vêm surgindo não vai atrapalhar como igreja do Senhor. Então nós temos que entender o que não é essa igreja. Nós falamos sobre isso. É interessante, irmãos, nós fecharmos com isso aí, que tem uns três semanas que eu estou ministrando sobre o que é igreja. Aos domingos, estou ministrando sobre isso daí, o que é igreja, o que não é igreja. Então nós falamos, igreja não é isso aqui, né? Cristo não morreu por tijolo, não morreu por caixa de som. Não, igreja somos nós. E aí nós precisamos entender quem que nós somos. Igreja não é organização, não é uma instituição, embora a igreja organizada, ela precisa de CNPJ, sabemos muito bem disso, mas isso é para que nós possamos estar também legalmente nesse contexto que nós vivemos de terra. Nós somos de outra nação, nós temos um outro país esperando por nós, mas nesse momento nós temos também que viver a lei desse país. E a lei desse país fala que quando nós precisarmos estabelecer 4 paredes para que nós venhamos juntar e ter a koinonia, a comunhão, a lei desse país fala que nós temos que ter algumas documentações. Mas ter essas documentações, ter CNPJ, pagar aquilo que precisa ser pago, isso não vai dizer e testificar que isso é igreja. Nós vamos mudar daqui alguns dias aí para frente. Não estou demilitando nenhuma data, mas vai ser bem breve, bem longo. Depois que nós mudarmos aqui, irmãos, isso aqui vai poder ser qualquer coisa. Se quiser chegar uma outra igreja e continuar sendo igreja aqui, vai ser igreja. Mas se chegar um forró aqui, vai ser um forró. Porque não é as 4 paredes que é a igreja. A igreja vai sair daqui e vai para um outro lugar, um outro local de reunião, outro local de comunhão. Então muitos de nós colocamos o coração que a igreja é algo, a igreja não é algo. E quando eu falo que a igreja é online, eu estou falando que a igreja é algo, é uma coisa. A igreja não é essa coisa. Se eu penso que a igreja é só esse estabelecimento aqui, eu estou limitando o poder de Deus. Eu limito então o poder de Deus. Qual que é a razão da existência da igreja? Qual que realmente, para que foi criada a igreja do Senhor? Por que o Senhor, ele estabeleceu a sua igreja na face da terra? Uma delas, ele mesmo já fala e faz a promessa de fazermos discípulos, né?
e que esse discípulo ele vem se multiplicando e que ele chegue até os confins da terra. Amém ou não amém? Vocês estão comigo? A igreja do Senhor Cristo, a noiva de Cristo, esse foi o plano maravilhoso dele, levar as boas novas. O que é boas novas? Levar o evangelho. O evangelho de Cristo é novidade de vida. Levar as boas novas até os confins da terra. É isso que a igreja precisa fazer. Se essa igreja vai usar uma ferramenta online, ok, beleza, né? Sem problema nenhum. Se essa igreja vai chegar lá no confins da terra pessoalmente, ótimo, sem problema. Importa que ela chegue e estabeleça igrejas naquele lugar. E quando eu falo estabeleça igrejas naquele lugar, não é estabelecer galpões, é estabelecer pessoas como igreja do Senhor, alicerçado na rocha que é Cristo. E é isso que a igreja do Senhor, ela se forma e se formou, e para isso que Cristo então instituiu a igreja. E uma das instituições de Cristo também para a igreja, querida, é para que o nome dele seja glorificado. Abre para mim aí, pode ser você mesmo, Jean, abre para mim Efésios capítulo 3, verso 10. Efésios capítulo 3, verso 10. Você vai entender aqui um dos motivos da existência da igreja. Efésios capítulo 3, verso 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Olha aí, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida pelos principados, pelas potestades e pelas regiões celestiais. Está falando de autoridade, está falando de governo, está falando, até os demônios vai conhecer realmente quem é o poder de Deus através da igreja. Essa é a função da igreja. Olha que coisa. Governantes. Aí ele fala de vários tipos de liderança, ele fala de vários tipos de hierarquia. Ele está falando, olha, todos vão saber quem é a sabedoria, quem é o poder, quem é Deus, através da igreja. Essa é a função da igreja, irmãos. Essa é uma das razões da existência da igreja. Se essa igreja vai usar uma plataforma, se essa igreja vai usar uma ferramenta online, bacana demais, problema nenhum nisso. Mas essa igreja não pode se identificar se ela apenas online. Eu só sou igreja online. Nós vamos dar seguimento nisso daí. Então essa é uma das funções da igreja, glorificar a Deus, manter a fraternidade, manter a comunhão, e um dos principais, dar testemunho para essas pessoas quanto a Cristo, quem eles são diante de Cristo. Sabemos que muitas pessoas vão olhar para algumas delas e vão dizer, se isso aí é igreja, eu não quero ser igreja. Mas em contrapartida também, outras pessoas vão olhar para outras pessoas e vão dizer assim, eu quero ser igual a essa pessoa. Essa é uma igreja. Tem pessoas que o testemunho dela, irmãos, ela agrada a Deus e também agrada as pessoas na terra. As pessoas olham para ela, eu quero ser, até a forma da pessoa vestir, a forma da pessoa falar, né? Ela espelha, ela dá exemplo. É uma forma dela dar testemunho de Cristo também na terra. Então, queridos, o cristão ele precisa da igreja nesse campo de relacionamento. Igreja agora coletivo, relacionamento. Se relacionar, estar junto, comungar, tá bom? E não esquecer dos dois status que existe sobre a igreja. Na eclesiologia da nossa igreja Batista Nacional, existe dois status de uma igreja. O primeiro status da igreja é esse aqui que nós estamos passando, que chama-se igreja militante, né? Nós estamos militando ainda, nós estamos lutando. Militar vem de lutar, vem de estratégias, né? Então nós ainda, como igreja na terra, nós estamos militando. E aí depois vai chegar o segundo status da igreja, que é a igreja triunfante, a igreja que está na glória, a igreja que estará com Cristo. Ela não vai deixar de ser igreja lá, e nós vamos estar lá com Ele, em nome de Jesus, amém? Amém, irmãos? Chegou com uma dúvida aí? Não, né?
Querido, participa comigo, fala sobre a igreja aí. Podemos caminhar aqui, só para encerrar esse tópico aqui, da visão bíblica do que é igreja. A palavra igreja também, ela vem de um termo grego chamado eclésia, tá? A palavra eclésia, ela significa chamados para fora. Isso veio da essência realmente dos gregos. Os gregos se reuniam sempre para discutir algumas coisas, e aí o povo saía das suas casas, ia para as praças públicas, e ali eles reuniam para poder decidir assuntos a respeito das cidades-estados, a respeito das situações deles ali. E essa palavra é chamada eclésia. Cristo agora falando sobre isso, ele usa o mesmo termo, da palavra eclésia, né? Ou seja, chamados para fora. A igreja precisa sair das quatro paredes. A igreja não é só isso. A igreja é muito mais do que isso. A igreja vai muito mais além do que isso. Mas na nossa formação nós entendemos que a igreja às vezes é só isso aqui. É só vir aos cultos nas quartas, é só ir às células, é só vir no EBD, é só os cultos à noite. Você lá no seu trabalho ainda, você é igreja, lá na escola você ainda é igreja, lá na rua você ainda continua sendo a igreja do Senhor. Você não mudou o seu status, você não deixou de ser a igreja triunfante, você ainda vai ser a igreja militante. A igreja triunfante, querida, ela vai acontecer em duas situações. E todos nós queremos ser igreja triunfante, mas só queremos ser igreja triunfante no arrebatamento, ninguém quer morrer. Para poder ser igreja triunfante também a pessoa precisa passar pela morte. Se Cristo não voltar até lá e arrebatar a igreja dele, nós vamos passar pela morte, mas não vamos ainda ser a igreja triunfante, nós vamos ainda triunfar na glória com o Senhor. Então prossigamos aqui. Primeira coisa que precisamos saber, que não existe, irmãos, isso é fato, tá? Não existe crente sem igreja. Nós vamos falar sobre os desigrejados logo na frente. Aí, eu sou crente, eu vou em qualquer igreja. Irmãos, eu costumo dizer o seguinte: Deus é tão maravilhoso que Ele tem uma igreja para cada pessoa. Ele tem uma igreja que a pessoa gosta de pular, de rolar para o chão afora, ele entra na igreja falando língua estranha, sai da igreja falando língua estranha. Ele tem igreja para aquela pessoa que gosta de sentar e ficar quietinha ali, ele nem respira. Ele tem igreja já bem temperada. Deus, ele tem uma igreja para cada tipo de pessoa. Ninguém vai deixar de ser uma igreja triunfante por falta de igrejas, por causa de arraial. E aí nós entendemos, querido, desde a época ali, o Antigo Testamento, as 12 tribos. Existia tribos ali, irmãos, que falavam idiomas diferentes. Uns falavam cibolete, outros chibolete. E aí eles entendiam de qual tribo o outro era. E era a mesma a tribo, o arraial de Cristo, mas são tribos diferentes. O arraial era o mesmo, mas tribos diferentes. Então, igreja é como tribo. Cada igreja tem ali o seu arraial, a sua tribo, tem a sua eclesiologia, tem a ideia que ela pensa a respeito de Cristo, tem a ideia que ela pensa... alguns aspectos a igreja pode pensar diferente. O que nós não podemos pensar diferente, querido, é a respeito da pessoa de Cristo, quem Ele é. Se eu penso que a pessoa de Cristo, ele é uma criatura de Deus, aí eu já estou caminhando para um outro âmbito da heresia. Cristo não é uma criatura de Deus, tá? Ele não foi criado por Deus, Cristo foi gerado, Ele é o Salvador, Cristo é Deus, tá? Você vai ver lá em Tito 2,13, falando quem é Cristo, quem é a pessoa de Cristo. Então nós não podemos divergir nesses pontos que não é básico, que é um ponto assim, esclarecedor para todos nós, sobre pessoa de Cristo, sobre quem é Deus, sobre quem é o Espírito Santo. Agora, quanto a doutrinas da igreja, se eu vou batizar com água na cabeça, eu vou mergulhar, tem alguns pontos aí que algumas igrejas vão divergir, embora até mesmo da Bíblia, que a Bíblia ensina o que é o batismo, né? A palavra baptismo no grego é o mesmo que imersão, é assim que a Bíblia nos ensina. O que não podemos deixar de ter em nossas vidas é Cristo como nosso Salvador.
Se alguma igreja prega que você não precisa de Cristo para ser salvo, logo essa aí não é igreja genuína, tá? Logo essa não é uma igreja genuína. O que eu queria dizer é o seguinte, irmãos, que o crente ele precisa de igreja. Independente do arraial, essa igreja é genuína, é autêntica, né? Aí quando eu falo de igreja agora, eu estou falando de instituição, né? Eu estou falando de uma tribo, de um arraial. Essa igreja aí é Cristo, é o Senhor dela, tranquilo, não há problema nenhum. Então, todo crente, se diz ser crente, ele precisa de uma igreja e ele precisa de um pastor, ele precisa de uma liderança. E aí eu gosto muito de falar, quando tratamos sobre liderança e princípios de autoridade, eu gosto muito de tratar o assunto, irmãos, e ele é muito simples de entender, qualquer pessoa consegue entender isso aí. Você viu muito bem quando todo o povo saiu do Egito, amém ou não amém? Vocês viram aquela história ali, saiu todo mundo ali, mais de 2 milhões de pessoas saiu do Egito. Deus, na sabedoria dele, Deus em um dos seus atributos naturais dele, que é a onisciência, onipotência, Deus em um dos seus atributos naturais dele, diante daquela multidões de pessoas, será que Deus teria dificuldade de falar individualmente com qualquer uma daquelas pessoas e falar, vai porque eu vou te mostrar para onde você tem que ir? Deus não teria dificuldade para isso, ele é soberano. No momento nenhum ele teria dificuldade de fazer isso. Mas o que Deus fez? Porque Deus, ele trabalha e opera com princípios de autoridade. Deus levantou um líder, Deus levantou Moisés, colocou Moisés para cuidar daquela turma toda. Vai lá, Moisés, tira esse povo aí que eu vou mostrar para você para onde que eles precisam ir. Porque Deus trabalha com princípios de autoridade. Então não adianta eu falar que eu sou igreja e eu não tenho pastor, irmãos. Quem é igreja tem pastor. Não importa se ele é um profundo conhecedor, se ele não é um profundo conhecedor, não importa se ele é bonito, se ele é feio, não importa. Quem fala que é igreja, ele tem uma liderança sobre a vida dele. Ele não está jogado de qualquer forma, não. Talvez ele precisa aproximar mais, mas toda igreja, todo crente, e tem que ter 2 coisas na vida dele, irmãos. Ele precisa ter uma igreja para ele congregar e ele precisa ter um pastor para direcionar. Amém ou não amém? Se eu estiver errado, vocês me corrigem, tá, irmão? Vamos pular aqui, ó, para as justificativas erradas. Algumas pessoas, até bem intencionadas, aí está na sua revista, aí, tá, irmãos? O tópico 3, porém equivocadas, tentam justificar suas ideias de ser online, ser igreja online, e aí ele cita algumas vezes alguns textos isolados. Veja bem, irmãos, texto sem contexto é para ter pretexto. Todo texto precisa ter contexto. Eu não posso pegar agora um versículo isolado e tentar explicar agora os irmãos algo a respeito do meu entendimento. Não, eu posso pegar aquele texto, mas eu tenho que ler o contexto desse texto. Eu posso pegar aquele texto ali, mas eu preciso fazer uma hermenêutica daquele texto. Eu posso pegar aquele texto e fazer uma exegese daquele texto, porque eu preciso entender o que aquele texto realmente, na íntegra, ele está querendo dizer. Então, algumas pessoas, para tentar se justificar, porque ele é um desigrejado, porque ele não tem igreja, porque ele não tem pastor, ele pega agora versículos isolados. E aí nós vamos ler um deles aqui, ó. Embora eu não esteja com vocês em pessoa, Paulo dizendo à igreja de Corinto, capítulo 5, aí Paulo dizendo assim, embora eu não esteja com vocês em pessoa, estou presente em espírito. Convoca uma reunião, estarei com vocês em meu espírito, e o poder do Senhor Jesus também estará presente. Irmãos, é claro que Paulo não estaria em espírito naquele lugar. É claro, não era isso que ele estava querendo dizer. Mas algumas pessoas pegam um texto semelhante a esses aí, para dizer que ele não precisa vir à igreja, porque Deus está lá com ele. Ele pega textos como esse e fala assim, eu posso ficar na minha casa aqui, porque até o apóstolo Paulo vai estar comigo aqui. Isso aí já virou espiritismo, né? Então, perigoso, pegarmos texto sem conhecimento e tentar criar doutrina, irmãos, tá? Criar doutrina para a igreja. A promessa do Senhor que ele fala, estará 2 ou 3
eu estarei reunido, essa promessa é verdadeira. Pastor, se eu colocar 2 ou 3 pessoas lá em casa, Deus estará comigo? Claro, aí. Lá na sua célula, quando você faz célula lá na sua casa, lá Deus está presente. Está presente você lá como igreja, uma promessa do Senhor. Agora, o que nós precisamos? Eu sou igreja, então eu preciso de uma igreja. Eu como igreja, eu preciso de uma igreja para cuidar de mim. E nessa igreja nós temos liderança, autoridades, nós temos pastores para cuidar da gente também. Então Paulo, querido, ele fez o uso da autoridade apostólica dele, afirmando que ele estaria presente em espírito através das cartas que ele escreve. A Bíblia para nós, querido, ela é ou contém a palavra de Deus? O que vocês acham? Me ajuda? Ela é a palavra de Deus. A Bíblia é o único livro que o autor está presente quando nós estamos lendo com ele. Você pode ler qualquer outro livro aí, o autor não vai estar com você. Mas quando você lê a Bíblia, o autor está conosco, está com você. É o único livro, porque ela é a palavra de Deus. Então, quando eu abro a Bíblia, realmente Deus está comigo. Realmente Deus está falando comigo. Realmente Deus vai estar conosco naquele momento. E quando Paulo escreve para a igreja algumas cartas, dentre elas 13 epístolas que ele escreve, quando ele escreve para a igreja do Senhor ali, ele era apenas um escritor, mas o autor estava falando com a igreja. A Bíblia foi toda inspirada por Deus, irmãos. Não foi ali pessoas da sua própria cabeça e escrevendo palavras sem direção e sem conexão, não. Toda a Bíblia ela é divinamente inspirada por Deus. Tudo que foi escrito, o Senhor citou para os escritores. 40 escritores. Se entendermos que aos hebreus, outra pessoa escreveu além de Paulo. Se nós entendermos que foi Paulo que escreveu a epístola aos hebreus, são 39 escritores que escreveu a Bíblia. Deus cita para todos eles. Deus fala para todos eles. E aí o Senhor, ele abre o cano, ele abre a régua de medir, e ele começa a falar com a igreja através dos seus apóstolos, através dos seus escritores, o que ele queria direcionar para a igreja. Então essa palavra que Cristo, que Deus falou para o povo lá na igreja primitiva, ele fala conosco hoje. Ela serve para nós hoje. Embora nós precisamos entender que existem algumas promessas para aquela época, que foi exclusivamente para aquela época. Essa promessa não vai ser para nós aqui. E aí a importância de nós entender o texto e o contexto da história. Lê para mim aí, por favor, Jean, a resenha desse tópico aí. Irmão, está esclarecido aqui? Querem me ajudar a respeito de justificativas erradas? Você tem algum exemplo de justificativas erradas aí para somar mais aqui? Pode falar então. Não tem não? Então pode. Biblicamente, igreja é a reunião do povo de Deus em um determinado lugar para adorá-lo e glorificá-lo, refletindo a sua glória ao mundo. Então, para fechar a resenha aí do tópico 1, biblicamente é isso aí, é a reunião do povo de Deus. A ideia é essa. E nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor, para ouvir do Senhor. Eles reuniam na igreja primitiva para quê? Para louvar, para adorar o Senhor, para orar. Eles oravam muito, irmãos. Oravam muito. A igreja primitiva era uma igreja de oração. E aí a igreja primitiva ela foi intitulada de vários nomes, de rebeldes. Ela foi intitulada de fugiu a palavra aqui, quem gosta de comer carne humana, me ajuda aí. De canibalismo. A igreja primitiva tiveram esses nomes pejorativos. Eles reuniam nas catatumbas de Roma, e aí eles iriam naquele momento ali participar da ceia do Senhor, comer do corpo de Cristo e beber do sangue de Cristo. As pessoas que passavam fora ouviam aquilo tudo ali e falavam que eles estavam praticando canibalismo. E a igreja foi vencendo todas essas etapas, todos esses status. A igreja,
algumas pessoas poderiam ter várias justificativas errôneas e outras certas, mas a igreja do Senhor foi vencendo tudo isso, Então, basicamente, a igreja é essa reunião aí de pessoas que busca adorar o nome do Senhor. Vamos lá então, a igreja online ou virtual. Você pode ler para nós o primeiro tópicozinho aí, Jean, o valor da igreja online? A igreja online tem o seu valor em casos específicos, como de doença, viagens ou em lugares fechados para a pregação do Evangelho. Contudo, jamais substituirá a igreja reunida fisicamente. A transmissão de cultos pela internet não é uma modalidade nova. Muitas igrejas já fazem isso há mais tempo. Todavia, foi durante a pandemia da Covid-19 que praticamente todas as denominações utilizaram as mídias sociais, não só para o contato de seus membros, mas para a pregação propriamente dita. Com os templos fechados, os cultos aconteciam de forma online, a fim de evitar a propagação do vírus. É importante enfatizar que a tecnologia é uma bênção, desde que usada de maneira correta. As reuniões online podem ajudar, mas não poderão substituir a presença física em assembleia. Nas palavras de João, tenho muito mais a lhe dizer, mas não quero fazê-lo em papel e tinta, pois espero visitá-los em breve e conversar com vocês pessoalmente. Então nossa alegria será completa. Muitos querem transformar a ideia de uma igreja online, tão ou mais importante do que o encontro físico, pessoal. Na verdade, o que querem mesmo é evitar a comunidade real de forma intencional. Nas reuniões online, pode até ser possível cultuar, mas a igreja deve estar atenta para não se desencarnar. Muito bom. Queridos, veja bem, o valor da igreja online, aquilo que nós falamos aqui, período da pandemia, foi assim, esclarecedor, né? Foi preciso, embora existam igrejas até hoje que ela está no modo ainda online, né? Ela não partiu para o modo físico ainda, está ali vivendo daquela forma, igual muitas faculdades também, que gostaram muito dessa modalidade aí, mas são departamentos totalmente diferentes. Eu vou dar um exemplo aqui, eu acho que os irmãos vão entender. Exemplo, alguém tem parente nos Estados Unidos, 10 anos que está lá, você tem contato com ele, com essa pessoa, eu digo Estados Unidos, mano, porque eu sou valadarense, então valadarense só consegue citar exemplos dos Estados Unidos, entendeu? Porque todo mundo vai para lá. Então, você tem alguém lá, e você conversa com ele, WhatsApp, vê ele, faz videoconferência, mas o que você realmente queria? Você queria estar perto dessa pessoa ou você queria realmente só ficar online com ela? Nós muito bem sabemos, se você tem alguém querido ali, você queria estar presente juntamente com essa pessoa. O online ele vai ser um paliativo, irmãos, eu entendo que ele é um paliativo, mas ele não realiza 100%. Ele não vai nos satisfazer 100%. Essa pessoa que tem lá um marido, uma esposa, um filho lá em outro país, ele vai falar, vai ver essa pessoa, ele vai dar os conselhos de pai para filho, de filho para pai, ele vai estar interagindo com essa pessoa, mas ele queria mesmo estar perto. E é isso aqui que o apóstolo João está dizendo na sua segunda epístola, capítulo 1 aí. Tenho muito mais a dizer, mas não quero fazer com papel e tinta, pois espero visitá-lo. A igreja online funciona. Agora nós precisamos corrigir. Não é igreja online, não existe igreja online. Algumas pessoas usam esse nome porque parece dar certo, né? No marketing, fechou, deu certo no marketing. Mas não existe igreja online. Existe uma ferramenta que ajuda a igreja a resolver algumas demandas dela. E uma das demandas que precisou ser ajudado foi nesse momento de pandemia. Então, ela funciona, irmão, mas é um paliativo. Ela não vai satisfazer. Porque aqui agora ela tira a koinonia. Porque se eu entendo que eu quero ser 100% online, eu não preciso de templo nenhum, eu vou sentar aqui numa cadeira agora, irmãos, e nós vamos fazer os nossos cultos todos online. Então nós vamos conectar todo mundo aí, achar uma plataforma e todo mundo vai conectar. E eu de cá eu vou falar, irmão, levanta a mão aí você aí do telefone final 13, telefone final 20, né? E aí nós vamos tentar comungar dessa forma. É quase impossível, irmãos. É quase impossível.
ajuda demais e ajudou muitas pessoas a passar por esse momento aí, esses 2 anos de pandemia. Vamos lá, igreja online ou virtual. A igreja online e as ordenanças. Aqui, irmãos, aqui resolve muita coisa também. Quais que são as ordenanças da igreja? Quais que são elas? Primeiro, batismo e a ceia do Senhor. Essas são as 2 ordenanças que Cristo estabeleceu sobre a sua igreja. Ele falou, olha, para você ser igreja, você precisa fazer isso, tá? Para você ser igreja, o caminho é esse. Então, a primeira forma para você se tornar igreja é você se batizar. Você se batizou, você se torna agora uma igreja do Senhor. Falou, agora o segundo momento, depois de você se batizar, você agora precisa participar do corpo e do sangue de Cristo através da ceia do Senhor. Algo memorial, algo simbólico. Para quê? Para você entender qual foi o porquê Cristo morreu e para você entender o que está apontando a ceia dele. Então você precisa participar deste momento. Essas foram as 2 ordenanças. Não é sacramento, tá? Cristo não instituiu sobre a igreja dele sacramento. Sacramento, querido, é quando você recebe algo de volta. Você faz algo para receber algo de volta. Ou você faz algo para poder receber um poder, para receber uma bênção. A ideia de sacramento é essa. Cristo não instituiu a ceia do Senhor como sacramento. Cristo instituiu a ceia do Senhor como ordenança. Ele falou, é uma ordem, está no imperativo. Nós não temos, irmãos, como discutir. Cristo falou, é assim, pronto. Se você quer ser igreja, o caminho é esse. Batiza, ceia do Senhor. Essa, então, são as 2 ordenanças que Cristo instituiu sobre a igreja. É possível ceiar virtualmente? Me ajuda aí, irmãos. Sim ou não? Deixa eu te ajudar então. Nós vimos que algumas pessoas fizeram isso. Quem participou desse momento vai entender que foi muito diferente, irmãos. Não tinha como vir na igreja, todo mundo isolado, não tinha condição das pessoas ter aquele momento de comunhão. Mas ceiaram, a pessoa lá, ela mesma preparou o suco dela, ela mesma preparou o pão dela. Aí o pastor de cá da tela ministrou ali 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, na vida da pessoa, orou com a pessoa ceiou. Será que realmente a essência é essa? Será que realmente é isso que Cristo queria deixar para a igreja? Será que realmente o Senhor não poderia ter falado com o apóstolo Paulo assim, quando o apóstolo Paulo escreveu o capítulo 11, e a partir do verso 23 ali, como se procede a ceia do Senhor? Será que Cristo não poderia ter falado com Paulo assim, Paulo, olha, abre um parênteses aí, Paulo. Quando essa igreja estiver longe, você vai orar aqui do lado de cá e eles do lado de lá, eles vão ceiar. Fecha parênteses. Pode isso, tá, Paulo? Será que o Senhor, ele tratou, irmãos, a questão da igreja de uma forma assim tão direta? Ele não deixou margem de dúvida em nada. É muito direto. Quando você fala sobre a igreja do Senhor, ele não deixa dúvidas. Você vai estudar sobre teologia sistemática e aí às vezes dá um trevo algumas questões ali. Mas quando nós falamos sobre a igreja do Senhor, não tem dúvida. Ele foi muito, muito bem claro como tratar a igreja, como ser igreja. Então eu entendo, irmãos, que aquele momento foi um momento paliativo. Aquele momento não é um momento bíblico. O momento bíblico da ceia do Senhor é aqui na igreja. Pastor, eu não vim ceiar, vem no próximo então, vem participar. Ou então, junto às outras pessoas aqui, vem cá e participar desse momento. Nós levamos ceia para uma senhora da igreja aqui, que ela não tem condição de vir na igreja, nós vamos lá e servimos a ceia para ela, porque ela não consegue vir aqui. Ideias e momentos como esse são possíveis. Agora isso não pode virar uma realidade da igreja, irmãos. Isso não pode virar uma realidade da igreja. Como é que você vai mergulhar a pessoa, irmão? Nós batistas. Se a pessoa é presbiteriana, que usa por aspersão, né? Beleza. Mas nós somos batistas. Nosso batista é por imersão. A igreja batiza por imersão. E quem batiza é a igreja, não é verdade? Não é a igreja que batiza? O pastor não está ali representando a igreja? Então, como é que isso vai acontecer online?
Nesse período de pandemia aí, eu vi coisas absurdas, irmão. Eu vi coisas absurdas nesse período de pandemia aí. Pessoas jogando balde de água na cabeça, mergulhando dentro de latão. Será que é isso mesmo, irmãos? Será que a essência é essa mesmo? Vamos parar para pensar, será que é isso mesmo? Será que era isso que Cristo queria? Será que é dessa forma que Ele queria que a igreja fosse? Será que a gente não está querendo criar mecanismo para poder desvirtuar a palavra do Senhor e criar agora doutrinas que não existem? Será que a gente não está querendo dar uma mãozinha para quem não precisa de mão? Porque Deus não precisa. Tudo que Ele falou a respeito da igreja está aqui. E não vai mudar mais. O cano se fechou, irmãos. Abriu-se e fechou. A Bíblia foi escrita em meados de 1500 anos. E lá para o ano 90, ali no período de João, fecha-se. Não escreveu-se mais nada acerca da Bíblia. Então, começou iniciando aí há 1500 anos. No ano 90 ali, período do apóstolo João, fecha. Ele encerra ali com Apocalipse. Acabou. Não adicionou mais nada na Bíblia. A Bíblia é essa. Será que a gente, tentando fazer esses formatos, será que a gente não está, irmãos? A Bíblia fala aí daquele que colocar e tirar. Será que a gente não começa a ferir alguns princípios? Será que a gente não começa a ferir algumas coisas a respeito da palavra do Senhor? E nós, como igreja, nós precisamos tomar cuidado com isso, irmão. Nós não podemos aceitar algumas coisas que é extra bíblico. Mas funcionou, pastor. Irmãos, nem tudo que dá certo é certo. Nem tudo que dá certo é certo. Está dando certo, não quer dizer que é certo. Mas deu certo demais, a igreja encheu, lotou, não perdemos ninguém. Nem tudo que dá certo é certo. O que é certo é a gente andar de acordo com a palavra do Senhor. Dúvidas, irmãos? Ou não? Posso prosseguir? Os irmãos estão tímidos hoje? Então vamos pular para o terceiro aí. Lê para mim, por favor, aí. Igreja online versus igreja física, Jean. A igreja virtual pode ser uma extensão da igreja reunida fisicamente em assembleia. Como dito anteriormente, se por algum motivo você não puder estar presente, então poderá participar do que é possível de maneira online. A igreja pode e deve estar nas plataformas digitais. A internet é, atualmente, um poderoso instrumento para levar o evangelho a muitos que ainda não ouviram a palavra de Deus. Todavia, precisamos incentivar a interação física. Nas palavras do escritor aos Hebreus, não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem das suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos admoestemos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. Como igreja, somos o corpo de Cristo, e como membros desse corpo, nossa presença, interação e serviço são importantes para o bom funcionamento da igreja em assembleia. Perfeitamente. Então, irmãos, veja bem, igreja online versus igreja física. Nem existe isso, tá? Não existe igreja online. Existe a ferramenta que nós podemos usar. Eu sou igreja online. Você não é igreja então, meu filho. O meu pastor é virtual. Misericórdia. Não é igreja. Não, eu nem conheço meu pastor, nem sei quem ele é. É um outro problema. Aí já é assunto para uma outra lição. A igreja, irmãos, ela é física. Ela é física. Na hora do arrebatamento, vai subir igreja online ou uma igreja física? Não vai ser uma igreja online que vai subir. Vai ser uma igreja física. Nós, pessoas, físico. E Paulo fala da importância do nosso corpo físico, que é corruptível, se tornar incorruptível. Aí ele fala que aquilo que é corruptível se tornará incorruptível, aquilo que é mortal se tornará imortal. Aí ele completa dizendo: tragada foi a morte pela vitória. Aí ele fala: onde está a tua vitória, ó morte? Aí quando Paulo fala que a igreja venceu até mesmo a morte, não é igreja online, é uma igreja física.
Igreja online, será que tem condição de morrer? Virtual? Então são alguns mitos, alguns mitos que nós como igreja, nós não podemos deixar crescer no nosso meio. Você não é igreja online não, você tem uma ferramenta e usa para o evangelismo, usa ela muito bem mesmo, pode usar, tá? E nós estamos procurando algumas ferramentas aqui para ajudar a Renascer também a propagar a palavra do Senhor. Podemos e devemos usar essa ferramenta. Só não podemos confundir e dizer que nós somos essa igreja online. A igreja, ela é física. Lê para nós aí a resenha, por favor, Jean. Deve ser reconhecido o valor da tecnologia para a divulgação da mensagem do Evangelho. Todavia, as transmissões virtuais não substituem o calor humano dos ajuntamentos físicos. Amém. Vamos pular para o terceiro aqui. Irmãos, quiser falar, me ajuda aí. Pode pedir para estar falando, tá bom? Levanta a sua mão que o Jean vai levar o microfone para você, tá? Já chegamos quase no final da lição, então já deu aquela quebra de gelo, já passou aquele momento assim constrangedor do início, que talvez você possa ter, e você talvez pode nos ajudar com alguma experiência que você viveu nesse momento de pandemia, e não quero tirar, irmãos, que esse momento de pandemia que nós vivemos, não quero tirar do benefício que a tecnologia veio sobre a sua vida, tá? Não é essa a ideia da nossa lição aqui. Nós entendemos da importância da tecnologia, não é isso. Nós precisamos só entender o que é realmente a igreja do Senhor. Então nós vamos falar aqui desse terceiro tópico, para estar encerrando, a resistência aos templos. E algumas delas nós vemos aí, que são os desigrejados, essa nova moda, né? Por isso que eu falo que a igreja ela tem várias fases. Essa é uma fase nova da igreja, deste momento, deste século, né? É uma fase diferente. Pode ler para mim, Jean, por favor. Desigrejados. Assim como acontece em outros países, no Brasil também há o crescente fenômeno daqueles que se distanciam dos templos sob o argumento de que eles individualmente são a igreja. Geralmente, as justificativas apresentadas são as feridas causadas por outros irmãos ou discordâncias com a liderança e outras. É fato que as feridas precisam ser tratadas e as divergências resolvidas. Todavia, como vimos no primeiro tópico, à luz do original, o termo igreja tem o sentido de coletividade. Assim, não é biblicamente correta a ideia de que a igreja seja o indivíduo. Noutras palavras, não é correto dizer que uma abelha sozinha seja a colmeia, ou que um lobo seja a alcateia. De igual modo, uma pessoa sozinha não pode se autodenominar igreja. Todos vocês juntos são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é um membro separado e necessário desse corpo. Irmãos, veja bem, essa palavra desigrejado, embora para nós aqui soa como novidade, mas isso não era novo na igreja primitiva, não. Os desigrejados já existiam, irmão. A igreja tinha acabado de surgir. A igreja surge ali em meados do ano 33, 34, 35, a igreja surge mais ou menos nesse período aí. Logo para frente, em meados dos anos 50, 49, 65, algumas epístolas foram escritas ali por 49, algumas epístolas de Paulo. Ele, embora não podemos frisar se realmente foi Paulo que escreveu a epístola aos Hebreus, existe uma dúvida se foi Paulo ou se foi outro escritor, mas que seja algum escritor, aquele que escreveu a epístola aos Hebreus. No capítulo 10, verso 25, ele diz assim: olha, não sejamos como muitos irmãos que ficam sem congregar. Os desigrejados existiam. Esse problema já vem, não é novidade para nós não, o nome pode ser novo, mas esse problema já existia, irmãos. Como Jean falou ali, por alguma dificuldade com liderança, né? Muitas igrejas ali, muitos irmãos tiveram dificuldade com liderança. Paulo, quando ele nasce ali, funda a igreja de Corinto, ele vai lá, passou muita dificuldade naquele lugar, ele sai, depois entra Apolo para cuidar daquela igreja, e aí alguns irmãos tinham alguma dificuldade, alguns falavam eu não sou de Paulo, eu não sou de Apolo, outros falavam eu sou de Jesus Cristo.
alguns tinham muita dificuldade, porque era tudo novo. E até hoje nós temos dificuldades também. E os desigrejados, eles já existiam. Essas pessoas com esse espírito de não querer obedecer nada, de não querer seguir nada que não seja que ele coloca, né? Não, eu só vou se for a minha ideia. Eu só participo se eu estiver à frente. Essas pessoas já existiam. É os desigrejados, né? Não deixemos de nos reunir, como de costume de muitos. Hebreus 10, 25. Né? Olha que coisa. Então, existe crente desigrejado? Existe. É bíblico? Não é bíblico. É bíblico no sentido de dizer que está na Bíblia. Mas não é bíblico no sentido de dizer que se pode viver dessa forma. A Bíblia fala sobre os desigrejados aqui. Ó. Hebreus 10, 25. Não quer dizer que esse é o formato da igreja. Aqui o autor, o escritor dos Hebreus aqui, ele está dizendo que esse não é o modelo de igreja. É isso que Deus está falando pelo escritor, quando ele escreve aos Hebreus, capítulo 10, verso 25, ele está dizendo assim, olha, esse não é o modelo de igreja. E aí nós vemos muitas pessoas, irmãos, se intitulando como desigrejados, e eles batem no peito e dizem, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de templo, eu não preciso de pessoas. Essa não é igreja, irmãos. Esse tipo de pessoa aí, com certeza você deve ter algum amigo desigrejado aí. Com certeza você deve conhecer alguém com esse pensamento. Alguém que está pendurado assim, ó, se você está pendurado aí, meu filho, não pendura não. Porque senão você vai estar indo lutar contra algo que é muito forte, que é a igreja do Senhor. E aquilo que Cristo fala, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Eu não posso pegar lutando contra o Senhor, irmãos. Jesus falou com Paulo, olha, dura coisa é ir contra o aguilhão do seu dono. Não tem jeito, irmão, vão perder. A igreja do Senhor, ela é composta de pessoas que vivem em comunhão, em fraternidade, em um único só Espírito, e principalmente em unidade. Passou, mas de vez em quando tem uns embaraços lá, tem. Onde tem pessoa, de vez em quando vai dar uns embaraços. E aí nós vamos desembaraçando esse negócio. E aí o que é que nós vamos usar para desembaraçar o que acontece no meio do corpo da igreja do Senhor? O que é que nós precisamos usar para que a gente possa sobreviver aos percalços do dia a dia, que quando acontece, algumas pessoas falam que onde tem gente tem problema, e é verdade. Onde tem gente, geralmente vai acontecer alguns problemas. E aí nós precisamos usar de quê? De uma ferramenta importantíssima que o Senhor nos dá através da sua palavra. Ele fala sobre o fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo. Qualquer situação, irmãos, para resolver problemas, que seja de uma igreja, em casa, família, qualquer situação, o crente precisa usar o fruto do Espírito Santo. Não são os frutos, é um só. Domínio próprio, mansidão, benignidade, longanimidade. É isso que o crente precisa usar. Porque contra isso são as obras da carne, que Paulo fala a respeito disso. Então é isso que nós usamos, irmãos. Uma ferramenta que a igreja usa, não só quanto igreja, mas quanto família, quanto trabalho, quanto qualquer outras questões. Então a palavra desigrejada, ela já existia, Deus já combatia, quando eu falo em combater, não quer dizer que tem algum peso de força contra ele, não. Deus já repreendia os desigrejados, tá? Deus já o repreendia. Isso não é bíblico, isso não existe. E aí algumas dessas pessoas que tem resistência aos templos, ele gosta muito de mensagens padronizadas. O que é isso? Ele vai lá no YouTube e fala assim, bom, hoje eu quero ouvir só sobre cura e libertação, e ele escolhe o pastor que ele quer ver. Falou, hoje eu não quero ouvir esse pastor não, eu vou ouvir só esse aqui. Aí ele vê aquele pastor. Hoje eu quero ouvir só sobre casais. Hoje eu quero ouvir uma mensagem de fortalecimento. E ele vai lá, irmãos, ele seleciona, ele começa a padronizar. Isso não é essa igreja não, irmãos. Porque a palavra que parte do altar é o que o Senhor dá ao coração do pastor para transmitir à igreja, porque ele sabe o que a igreja está precisando. Eu não sei o que eu preciso para mim, não.
eu não vou lá, embora eu estou vivendo um momento difícil com a esposa, com família, eu vou colocar então uma mensagem de casal ali. Não, vai procurar a sua igreja, procurar o pastor, procurar a pessoa que possa te ajudar nessa questão. Então, esse tipo de pessoas, irmãos, que tem dificuldade com o tempo, ele gosta disso. Ele gosta de dar mensagem do jeito dele, ele vai direcionar. E se no meio da mensagem ali, ele começar a apanhar demais, ele tira. Ele tira. Se na mensagem ficar muito dura ali, ele vai tirar também. Porque ele quer direcionar a forma que ele quer alimentar. E aí eu costumo dizer, irmãos, costumo indicar para alguns irmãos, alguns pregadores, algumas irmãs, por exemplo, como Tânia Tereza, Edmeia Williams, né? Aí eu costumo indicar essas irmãs para algumas mulheres, né? São irmãs experientes, têm testemunho de vida tremendo, e peço para elas ouvirem essas pessoas, mas eu digo para elas da seguinte forma: olha, isso que você está ouvindo é apenas um lanchinho, é um lanche, tá? Você pode ouvir, você vai lá, escuta essas pessoas, vê o testemunho de vida dela nessa área aí, né? Precisa ver, mas isso é só um lanchinho, porque o grosso, a comida pesada, nem que seja arroz com feijão, é na igreja, irmãos. Arroz com feijão é do pastor, tá? Tem vezes quando a gente come um bifinho, mas a maioria das vezes é arroz com feijão, é a igreja do Senhor, direcionada através da liderança da igreja. Então, a pessoa pode até ver, eu não estou falando que você não deve assistir não, entenda o que eu estou falando, viu, irmãos? Não estou falando que você não deva assistir não, assista sim, mas isso daí não pode ser agora a sua igreja é essa, nós estamos falando da segunda igreja Batista Renascer, né? Então a sua igreja é essa, então você assiste lá, aquilo é só um lanchinho, para depois você se alimentar também, melhor, juntamente com a sua igreja, tá? Às vezes, de vez em quando aí vai ter um bifinho de frango, de vez em quando, não é muito sempre não, de vez em quando vai ter uma coisa diferente, mas nós como igreja, nós precisamos nos alimentar na igreja, tá? Na igreja. Então o problema de muitas dessas pessoas aí, irmãos, é ele querer direcionar o tipo de mensagem que ele quer ouvir, ele quer direcionar agora tudo, né? Tudo tem que ser da forma dessa pessoa, não, Cristo ele vai direcionar através do anjo da igreja, através da liderança da igreja, a palavra que eu tenho que ouvir. Muitas pessoas vão entrar numa igreja, irmãos, e vai falar assim: nossa, mas que mensagem ruim, não falou para mim, porque a mensagem não era para você, não era para você, e se tivesse também com o coração aberto, você tinha recebido. De toda mensagem, irmãos, alguma coisa é para nós, eu só não pego alguma coisa se eu não quiser, só se eu não quiser. Toda mensagem Deus fala conosco, nem que seja lá no início da mensagem, ou que seja no final da mensagem, na hora que falou amém, Deus esclareceu tudo que ele queria falar com você. Em toda mensagem, Deus vai falar conosco, só não fala se eu não quiser, se eu fechar o coração para isso, então Deus não vai falar. Vamos lá, irmão, só para a informalidade aqui também, que fala sobre a irreverência, tá? E aí fala sobre questão da adoração, até mesmo no sentido de ofertar, né? E como é que eu vou fazer essa oferta com reverência, com formalidade, com coração? Só vou fazer não, beleza, faz o Pix aí, faz sua transferência, mas será que é isso, é só isso? É só lá e dar dinheiro? Será que ofertar é só dar dinheiro? Não tem adoração nesse negócio não? E aí nós vemos, irmãos, aí o que aconteceu com Caim, sua oferta, né? Nós vemos o que aconteceu com Nadab, Abiú, fogo estranho. Então, não é só dar dinheiro. No momento do culto como esse, o momento de entregar oferta é um momento de adoração. Então eu entendo, irmãos, que na igreja online, que algumas pessoas estão intitulando ser pastores dela, nós vemos aí muitos pastores que não tem problema nenhum com isso. Tem muitos pastores na internet aí que têm pastoreado muitas ovelhas de outras igrejas, né? E eu acho que isso é pecado, tá? Isso é um pecado. Ele não é pastor de ninguém, mas na internet ele tem 20 mil ovelhas e ele não conhece nenhuma delas. E eu estou falando de coisas que eu já vi. Estou falando de relatos que eu já ouvi, de pessoas pastoreando e não tem comunhão nenhuma, não conhece ninguém,
mas ele só tem lá a plataforma dele, onde ele pastoreia muitas pessoas, e muitas pessoas caíram nesse engodo. Então, cuidado, que esse não é o modelo de igreja. Quer fazer pergunta, irmãos? Lê para mim aí a resenha do top 3, enquanto os irmãos ali planeja a pergunta deles ali. A resistência aos templos é um fenômeno em crescimento em todo o mundo. Entretanto, ser igreja sozinho é desproporcional ao ensino bíblico de igreja como coletividade. Irmãos, vamos orar então? Só para a gente tentar ficar dentro do tempo aqui. Você precisa entender que a ferramenta online, ela é possível e precisamos tê-la para trabalhar. Tem muitas pessoas que trabalham com ela aí, e Deus tem abençoado muitas vidas deles com isso. Mas quando nós falamos do quesito igreja, irmãos, as coisas não são da forma que nós queremos. As coisas é da forma que Deus planejou. E a igreja do Senhor, ela não foi planejada ali, naquele momento, no cenáculo, com aquelas 120 pessoas. Ela já estava no coração de Deus desde a eternidade. Desde a eternidade. O Senhor já sabia o que era melhor para nós. A única coisa que nós precisamos ser e entender é que nós precisamos ser igreja. E ser igreja é andar em obediência à palavra do Senhor. Ser igreja é andar em obediência ao pastor, às suas lideranças. Ser igreja é isso, irmãos. Ser igreja é entender a vontade do Senhor para as nossas vidas. Algumas questões e questionamentos sempre irão existir, mas as suas lideranças poderão tirar as suas dúvidas em alguns quesitos e algumas áreas. E quando nós falamos sobre a igreja e a palavra do Senhor, nenhum líder, nenhum pastor pode mudar aquilo que a palavra do Senhor diz. É dessa forma, eu gostando, eu querendo, eu aceitando ou não. Mas é duro, pastor, eu sei, mas é do jeito que Deus colocou. Vamos orar? Coloca-se de pé, enquanto o pessoal vai descendo. Senhor, em nome de Jesus.